Olá, sou Paulo Eduardo e chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Que bom te encontrar aqui novamente. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Gálatas e estamos falando sobre as obras da carne, lá em Gálatas 5. Convido você a me acompanhar novamente aqui em mais um estudo, mas se não é inscrito, se inscreva agora, já deixe seu joinha, seu comentário e no final compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam também acompanhar conosco o estudo da Palavra de Deus. Vamos lá? Nós estamos aqui no capítulo 5, onde Paulo está fazendo a lista das obras da carne. Paulo está contrastando o fruto do Espírito com as obras da carne, falando da ação da carne na vida daqueles que estão distantes de Deus, daqueles que estão afastados, separados de Deus, que não frutificam no Espírito. E Paulo já levantou alguns, nós já estudamos aqui, falamos que Paulo classifica as obras da carne em 5 grupos. Nós falamos sobre os pecados sexuais já, nós falamos também sobre os pecados religiosos e eu quero falar um pouquinho sobre os pecados sociais. Paulo vai abordando isso, parte B do versículo 20 e a primeira parte do 21, Paulo diz: inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Esses 8 pecados aqui envolvem transgressões, todas elas ligadas aos relacionamentos. Inimizade, como já falamos, é uma atitude mental que provoca afronta a outras pessoas. Ele fala de porfias, ciúmes, que remetem a rivalidades. Fala das iras, né, que é aqueles acessos de raiva. Paulo fala das discórdias, que diz respeito àquelas ambições interesseiras, egoístas, pessoas que criam divisões dentro das igrejas. Ele vai falar de dissensões e facções, que são termos análogos, né, que fala sobre divisão, rompimento, aqueles espírito partidário. Ele vai falando também da inveja, né, aqueles rancores que desejam ter o que o outro tem, que é uma expressão muito usada hoje também. Mas vamos pensar um pouquinho mais detalhado nesses aspectos aqui que Paulo diz. Primeiro deles, então, inimizade. Essa palavra grega traduzida por inimizade significa hostilidade, animosidade. É aquele sentimento hostil cultivado no coração da pessoa, em que vai ficando ali, sendo nutrido, ganhando raízes, aquele sentimento ruim guardado e cultivado no coração que leva a pessoa a viver de forma hostil para com o seu semelhante. Essa inimizade, a gente poderia dizer que ela é o oposto do amor. E quantas pessoas guardam esses sentimentos de inimizades nos seus corações, sentimentos hostis, que ficam ali guardados, alimentados, nutridos, e na hora de demonstrar, de expressar, a pessoa vai expressar de forma hostil em relação ao próximo, aquele sentimento de inimizade, o contrário da verdadeira amizade. Paulo usa porfias também. Essa palavra porfia traduzida aqui, ela significa lutas, discórdias, contendas, aquelas querelazinhas, não é? Traz a ideia de uma pessoa que luta contra a outra para conseguir uma coisa, para conseguir uma posição, uma promoção, para conseguir bens, conseguir honras. A pessoa luta para ter algo, né? E fica criando problema. É aquela rivalidade por recompensa. A gente vê muito isso, né? Isso é obra da carne. Pessoa que vive hostilizando com outra pessoa. Pessoa que vive criando confusão para ter benefício. Ela quer crescer, mas em cima de derrubar o outro. Ela quer ter um benefício enganando o outro, trapaceando, enganando. Isso tudo traduzido por porfias, que vai criando esses probleminhas na sociedade que muitas vezes desembocam em grandes confusões, grandes problemas. E isso é obra da carne também, não é? Outra expressão que Paulo usa é o ciúme. Ciúmes aqui, traduzido, significa querer ou desejar possuir aquilo que o outro tem. Pode ser coisas materiais, pode ser conhecimento, reconhecimento, honra, posição social,
pessoa fica enciumada, implica porque o outro tem, ele não tem, porque o outro conseguiu, ele não conseguiu, e a pessoa vai gerando no coração o ciúme. E a pessoa se entristece não porque não tem alguma coisa, mas ela se entristece porque o outro tem. E isso vai gerando um problemão. Você sabe como existem pessoas assim nos nossos dias, não é? Pessoas que vivem irritadas porque o outro conseguiu alguma coisa que você não conseguiu, e a pessoa quer ter aquilo que o outro tem. E esse ciúme aqui, ele é muito diferente da inveja. A gente vê muito isso aqui também na nossa sociedade, que muitas vezes não ficam contentes com o que o outro consegue. Paulo segue dizendo sobre iras. Essa ira aqui traduzida do grego, ela significa arder em ira ou ter indignação. Essa ira aqui é aquele temperamento violento, explosivo, que nós vemos muitas pessoas. Sabe aquelas pessoas que estouram por qualquer motivo? Aquela pessoa que, qualquer motivo, ela está destemperada emocionalmente? Então, essa palavra que Paulo traduz por ira aqui, não é? Não é aquele ódio duradouro, mas é aquela cólera inflamada de um momento qualquer em que a pessoa explode, e nós precisamos olhar bem isso, não é? E cuidar disso, porque isso muitas vezes é natural da pessoa. Isso é classificado como uma obra da carne. Outra coisa que Paulo fala é da discórdia, que foi traduzida aqui como conflitos, lutas, contendas, que nada mais é do que aquele espírito partidário, aquele tendencioso. A pessoa vive discordando de tudo, não é? E criando problemas. Por quê? Simplesmente porque quer algo, não é? Quer cargos, quer posições, não quer servir o próximo, mas ela quer benefício para ela. E como é chato, não é? Pessoas que têm essa atitude de discórdia, não é? Pessoa que discorda de tudo para ter benefício próprio, não é? Tem gente que é totalmente discordado com tudo, pessoas difíceis de acordo, porque ela sempre quer ter razão, sempre quer ganhar, sempre quer se dar bem em qualquer circunstância. Paulo fala também das dissensões, traduzida aqui significa sedição, rebelião, posicionar uns contra os outros, aquela pessoa que só pensa no seu eu, não pensa no que é dos outros, ela só quer criar problema para se dar bem, muito parecido com a discórdia. Paulo usa facção aqui também. Essas facções Paulo usa muito para mencionar o que estava acontecendo lá em Gálatas, né? na região da Galácia ali. Significa, traduzido aqui, ela significa heresias, rejeições das crenças fundamentais em Deus, abraçando outras crenças. E Paulo faz essa referência aqui para mencionar aqueles que criam divisões dentro das igrejas, aqueles que ficam dividindo, abraçando seitas, heresias, lembrando aqueles que fazem as panelinhas, os grupinhos dentro das igrejas, criando verdadeiras facções, né, fragmentando as igrejas, consideram a pessoa só certa e o resto tudo errado. Conhece pessoas assim? Eu conheço, né? Pessoas que acham que só ela que é certa, o resto está tudo errado, né? Paulo condenou coisas semelhantes a essa. É o sectarismo, né? Isso é obra da carne. E já terminando, Paulo fala das invejas, né? Que, como eu disse, parece com ciúme, mas vai além do ciúme, porque é aquele espírito que deseja não somente o que o outro não tenha, mas quer ter o que o outro tem, né? Não é que ele está bravo porque o outro teve, não, mas ele quer ter o que o outro teve, ele quer pegar o que o outro recebeu. Ele se entristece pelo fato das pessoas terem algumas coisas, mas eles querem ter, eles querem tirar aquilo, desejar que o outro perca o que tem, né? Essas invejas, isso é terrível. É a pessoa que se entristece com o bem do outro, a felicidade do outro. É terrível isso, não é? E terminando aqui o grupo de pecados, nós falamos os sociais. Paulo aborda a questão dos pecados
pessoais também aqui. Paulo fala das bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas. São os dois últimos pecados. Tem a ver com intemperança, com abuso, né? Quando ele fala das bebedices, pessoa que se embriaga em busca de uma sensualidade, em busca de prazer, visto que esse problema da bebida, os gregos bebiam muito, eles bebiam mais vinho do que leite, para você ter uma ideia. As próprias crianças bebiam vinho e eles se entregavam à bebida e transformavam em feras, né? Buscando prazer na embriaguez, e isso era um problema. E Paulo alenca isso aqui também como obra da carne, falando das glutonarias, né? Refere-se aqui, e às vezes essa glutonaria ela é muito traduzida até de uma forma equivocada no seu contexto original, porque Paulo aqui está falando de uma busca desenfreada pelo prazer, seja em relação à comida ou qualquer prazer. O seu original dessa palavra que ele foi escrita, essa palavra ela poderia ser traduzida também por orgias, né? E é interessante pensar isso. Esse termo significa rebeldia, não refreada, desgovernada. É a diversão que no fim degenera em licenciosidade. Então é muito além do que só comer demais, né? É mais uma busca por um prazer desenfreado. Quinto lugar, Paulo fala o julgamento para os que vivem na carne. Parte C do versículo 21, ele diz: a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Pesado isso aqui. Paulo não está falando de um ato pecaminoso, né? Pecar, nós pecamos. Somos pecadores, isso é uma realidade, não é? Não estou falando para você que eu não peco, nós não pecamos. O pecado, ele existe na vida. Infelizmente, por mais que nós lutamos, não é? Por mais que nós batalhamos, mas o pecado, ele está presente. A gente luta diariamente contra o pecado. Paulo não está falando aqui de um ato pecaminoso, mas quando Paulo faz essa lista, ele está falando do hábito de pecar. Aquelas pessoas que pecam desenfreadamente, sem se preocupar, não é? E vão pecando, se entregam à prática do pecado. Essas pessoas que vivem assim não herdarão o reino de Deus. Então o pecado na vida, principalmente do cristão, ele é um acidente, não é? Ele acontece ocasionalmente por nossa natureza mesmo, mas não pode ser entregue ao pecado. A pessoa vive pecando deliberadamente. Isso nós precisamos estar atentos a isso. Aqueles que praticam o pecado não herdarão o reino de Deus. Aqueles que vivem na prática do pecado, aqueles que não têm prazer na santidade, aqueles que não têm prazer em obedecer a Deus. É isso que eu gosto sempre de alertar, não é? A gente precisa lutar contra o pecado, não se entregar. Eu vejo às vezes alguns cristãos falando, a gente peca muito mesmo, não é? A gente é pecador, e eu já vi até alguém orando certa vez falando, Deus, perdoa-me a multidão de pecados. Não, se o crente está com uma multidão de pecados todos os dias, alguma coisa está errada. A gente peca, somos falhos. A gente precisa lutar contra o pecado, não se entregar ao pecado deliberadamente, fazendo uso da liberdade para essa licenciosidade, como nós já falamos. Deus abençoe você, esclareça o que nós estudamos aqui e nossa vida seja vivida para a glória de Deus. Deus te abençoe.